Por exemplo, para você ter uma produtividade aí de 1.000 quilos por hectare, você precisaria de algo em torno aí de 500 milímetros. Campo maior, a média de precipitação está acima de 1.000, né? Então, de modo que esses 500 milímetros ele tivesse bem distribuído aí, né? Em torno de 35% dessa chuva, se ela ocorresse no início da floração, 45% dessa chuva na floração e 20% aí na formação do fruto, do grão, certo? E aí é o seguinte, no início do período chuvoso, você poderia plantar ela se ocorresse chuvas ali que totalizassem algo em torno de 30 milímetros em uma semana, né? No início, no período chuvoso, isso ocorre às vezes em um dia, né? Facilmente em um dia. Então você já poderia fazer a semeadura com essas condições de chuva. Falando em semeadura, né? Para quem conhece o grão do gergelim, sabe que ele é muito pequeno, né? Então ficaria muito difícil você fazer a semeadura desse grão. Ele é pequeno e leve, né? Tradicionalmente o pessoal faz o plantio dele a lanço, né? Simplesmente lança lá. Como a profundidade da semente não pode ser superior a 2,5 cm, que é muito pequeno, né? Então muitas vezes você faz a lanço, né? E se der um vento ali, alguma coisa ali, já consegue cobrir bem a semente, né? Só que o que acontece? Quando você faz a lanço, você não consegue uma boa distribuição das plantas e não consegue uma padronização na população, certo? Você vai jogando a lanço, tem um local que vai pegar mais semente, tem um local que vai pegar menos semente. O espaçamento entre as plantas não vai ser padronizado, então em alguns pontos você pode ter uma superpopulação, onde elas vão entrar em competição por água, por nutrientes, por luz, e vai proporcionar uma baixa produtividade, né? Não é porque ela é uma planta que demanda pouco nutriente, demanda pouca água, né? Que ela não vá refletir um manejo inadequado, né? Ela vai refletir. Se você fizer um manejo inadequado da cultura, isso vai ser refletido lá na produtividade. Então, existem algumas pequenas ferramentas que você pode construir, certo? Aí no caso, com uma lata de leite, né? Ele fez um furinho, dá meio que uma chacoalhada lá a cada 10, 15 centímetros, né? E vai cair um pouco de semente, certo? Existe essa semeadora aí também, certo? Manual, é mecanizada, né? Mas bem mais simples, onde vai passando uma corrente atrás, ela vai fazendo, vai enterrando a semente, vai cobrindo a semente com solo, certo? Então, com relação à adubação, né? O título aí ficou espaçamento e desbaixo, mas trata-se da adubação. Só peguei um rápido exemplo aqui para mostrar para vocês o quanto ela é pouco exigente com relação à adubação. Por exemplo, para se produzir 500 quilos de semente de gergelim por hectare, né? Aproximadamente ela vai demandar algo em torno aí de 25 quilos de nitrogênio por hectare. Vejam só, 25 quilos de nitrogênio por hectare. Deixa eu ver se eu lembro alguma cultura aqui, por exemplo, banana. Tava consultando material de banana ontem. Se eu não estiver enganado, eu acho que ela demandava algo em torno de 100 quilos de nitrogênio. Isso é uma planta filha, né? Aquela planta que ainda vai produzir o cacho lá, né? Não é nem estabelecimento, nem ao longo da cultura, não. É só para uma planta filha. 100 quilos, então 4 vezes mais. O milho acho que vai algo em torno de 120 a 150 quilos de nitrogênio por hectare. Então veja só a diferença. Fósforo aqui na cultura do gergelim, apenas 3 quilos de fósforo por hectare, né? O tomate perde 500 quilos de fósforo por hectare, né? Só para vocês terem uma noção da quantidade
da diferença, né? Só lembrando que aqui é 3 quilos de fósforo, certo? Não é 3 quilos de adubo. Aí, né, tem aquele cálculozinho lá de recomendação de adubação que vocês tanto fizeram no ano passado, né? Aliás, vocês só fizeram isso no ano passado, né? E aí 20 quilos de enxofre, né? Aí pede um pouco mais, né? Aí seria interessante você entrar com um pouco de material orgânico para atender essa quantidade de enxofre, né? Ou até mesmo com um pouco de enxofre elementar. E potássio aí, 25 quilos de potássio, certo? Que também é muito pouco. Para a cultura da banana, ela pede algo em torno de 540 quilos de potássio por hectare. Então vejam aí a diferença. Então a demanda nutricional dessa cultura é muito pouco. Eu confesso para vocês que ficaria difícil até você fazer uma boa adubação, porque a quantidade de adubo é tão pouca que quando você fosse fazer a distribuição desse adubo na área, teriam muita dificuldade para se fazer isso, né? Mas veja só o que seria interessante essa cultura. Se você trabalhasse ela como uma safrinha, já que ela demanda pouca água, pouco nutriente, você entraria com a sua cultura principal e próximo do final do período chuvoso, você entraria com o gergelim. Então ele ia pegar o resíduo da adubação da sua cultura principal e iria pegar o final do período chuvoso, né? Fica um pouco complicado por causa do ciclo, né? 100 dias, 130 dias. Mas se você estivesse trabalhando com a cultura principal de um ciclo um pouco menor, né? Dava para enquadrar ela aí e você trabalharia o gergelim como uma cultura de safrinha. Com relação ao espaçamento de 75 a 100 centímetros, né? Ou seja, 1 metro entre as plantas e entre plantas de 10 a 15. Como eu mostrei para vocês lá, é complicado, né? O camarada vai colocando a semente ali e acaba caindo muito mais que uma semente a cada 10 centímetros, a cada 15 centímetros. Então, o que seria o recomendado é que quando essas plantas tivessem de 12 a 15 centímetros de altura, né? Que seria aí mais ou menos de 18 a 30 dias, você pegasse e fizesse um desbaste, ou seja, iria retirar o excesso de plantas, certo? Deixando apenas uma planta. É claro que você ia deixar a planta que tivesse mais vigorosa, um crescimento mais significativo em relação às demais. Certo, pessoal? Então, na próxima semana a gente continua com essa cultura do gergelim.